A outra. Meu nome é Ana, tenho 27 anos, sou mineira, mas vivo em São Paulo, capital. Nasci numa família de médios e sensitivos, principalmente por parte de pai. Cresci no catolicismo, mas hoje em dia eu sou umbandista e por isso entendo bem melhor sobre as coisas que acontecem na minha família. Sempre amei histórias de terror e tudo que envolve horror. Inclusive, estou terminando de maratonar o podcast assustadoramente. Agora, em 2023, eu estava dormindo no quarto devido a uma crise de enxaqueca, enquanto meu noivo, Gael, cozinhava o jantar. Eu tinha acabado de acordar, havia tido um pesadelo e ouvi claramente uma risada dentro do quarto, mas eu ainda estava deitada, acordando do sono profundo. Gael apareceu na porta do quarto e disse: Ana, você foi na cozinha agora há pouco? E eu respondi: Não, amor, eu estava dormindo, acabei de acordar com uma sensação estranha. Aí ele ligou a luz do quarto, olhou ao redor e disse: Precisamos fazer uma defumação hoje. Vou preparar um banho de ervas para a gente tomar. Ele também é um bandista. Perguntei o motivo e ele disse que estava na cozinha quando, de repente, sentiu um arrepio na nuca e olhou para a porta da cozinha e eu estava lá, olhando para ele com um sorriso estranho, sem mostrar os dentes. E assim que ele tentou se aproximar, eu saí correndo, rindo e entrei no quarto. Ele veio atrás e quando chegou no quarto, eu estava lá, acabando de acordar. Daí percebi que a risada que me acordou foi da outra eu. O castigo. Outro relato, agora envolvendo meu pai. O meu pai sempre foi um homem muito espiritualizado, com uma conexão com Deus que eu nunca entendi. Ele não compreendia e nem respeitava muito bem outras religiões que não fossem sobre Deus, Jesus, Maria e por aí vai. Quando ele era mais jovem, já morava no bairro que ainda mora hoje em dia em São Bernardo do Campo. Um dia, indo trabalhar, ele subiu a rua de casa que termina em uma pracinha com banquinhos e várias árvores. É comum que nessa pracinha sejam deixadas entregas para entidades. Cresci vendo essas entregas também e, nunca por medo e sim por respeito, não passava perto nem mexia. Meu pai, nesse dia, não foi tão respeitoso assim não. E, subindo pela calçada, viu uma entrega grande, que pegava metade da grama da pracinha e um pouco da calçada. Em vez de contornar, ele simplesmente seguiu reto e pisou dentro do parâmetro da entrega mesmo, entre as bebidas. E assim que ele deu 3 passos para frente, sentiu uma voadora no meio das costas, com força suficiente para ele tropeçar e sair uns metros catando cavaco, tentando não cair de cara no chão. Assim que ele conseguiu recuperar o equilíbrio, ficou ereto e olhou para trás, para os lados, procurando quem o tinha empurrado. Ficou lá por uns minutos confuso, sem entender nada, e sentiu um calafrio na espinha e uma voz masculina no ouvido dizendo: Da próxima vez, você atravessa. Eu dou risada toda vez que ele me conta isso, porque respeito é bom e todo mundo gosta. E as pessoas estão acostumadas a estigmatizar e ser preconceituosas com religiões de matriz africana e que chutar macumba, entre aspas, é piada. Por mim, ele deveria ter caído de bunda no chão mesmo. Assustando o meu irmão. Eu nunca fui uma criança assustada, que tivesse medo de escuro ou de fantasmas. Muito pelo contrário, eu sempre fui bem destemida. Dormia no escuro, não me importava de ficar sozinha e nem nada do tipo. Já o meu irmão Rodrigo é bem o contrário. Ele sempre foi bem medroso, com medo de escuro, fantasmas, lendas folclóricas e tudo mais. Apesar disso, ele tirava sarro de mim de várias coisas ao longo da infância. Aquela clássica relação de irmão mais velho que enche o saco da irmã mais nova. E eu sempre fui muito boazinha, não aprontava nada. Mas nesse dia em específico, eu me enfezei de tanto que ele me perturbou e resolvi aprontar com ele. Na época, eu tinha 13 e ele 17 anos. Meus pais haviam saído e a minha tia, irmã do meu pai, estava de olho na gente. Ela morava na casa abaixo do nosso quintal e estava lá assistindo alguma coisa.
Eu esperei o Rodrigo deitar para dormir e coloquei meu plano maléfico em ação. Tinha separado uma longa camisola branca da minha mãe e peguei um óleo velho e taquei nele uma tinta de tecido na cor preta para ficar bem escuro. Vesti a camisola, joguei os cabelos para frente e os lambuzei com óleo. Os pés também. Fiquei parecendo um personagem de filme de terror. Abri um pouquinho a porta do quarto dele. Isso devia ser perto da 1h da manhã. Corri para o canto mais escuro do corredor e comecei a piscar a luz e a fazer barulho nas portas de casa para ele acordar. Em pouco tempo, ele acordou e começou a chamar pelo meu nome, a chamar nossa tia e a me xingar, dizendo para eu parar de fazer graça. Fui andando devagarinho e parei na frente da porta do quarto dele, parecendo uma assombração, e dei uma risada do mal que passei o dia ensaiando. Ele gritou, chorou, chamou por Deus, se cobriu com a coberta e eu pulei em cima dele na cama, rindo e chamando ele de bundão. A minha tia, ouvindo os gritos dele, subiu correndo para nossa casa. Me deu uma baita bronca, me mandou para o banho para tirar todo aquele óleo e me deixou de castigo por 1 semana. O problema é que quando eu saí do banho e olhei para o fundo do corredor escuro, eu vi uma mulher lá, de camisola branca, toda manchada de preto. Corri para o interruptor e acendi a luz, e ela já não estava mais lá. Fui para o meu quarto colocar meu pijama e escutei meu irmão gritando. Saí correndo para o quarto dele, e ele, todo branco que nem papel, dizendo que ia contar tudo para minha tia, e ela iria piorar o meu castigo, porque eu tinha aparecido de novo na frente do quarto dele, vestida daquele jeito. Eu disse que não tinha sido eu dessa vez, que eu já tinha tomado banho e tirado a camisola. Discutimos um tempão, com ele dizendo que eu fiz e eu dizendo que não fiz. E nossa discussão acabou quando ouvimos uma risada vinda do fundo do corredor. Nos entreolhamos, pegamos os cobertores e descemos correndo para dormir na sala da minha tia, sem nem falar nada um com o outro. A mulher nunca mais apareceu e eu nunca mais dei susto no meu irmão. O homem do necrotério. Minha irmã foi picada na perna por uma aranha e foi internada pois ela ficou muito mal, e eu fiquei de acompanhante. Em uma das noites, eu estava, como de costume, fumando do lado de fora, não na rua, na parte interna do hospital, e comecei a andar por lá. O lugar é muito grande, e fui andando, até que tudo começou a ficar sinistro e escuro. De plantas, árvores e flores, comecei a ver camas e outros objetos hospitalares velhos, quebrados, enferrujados. O silêncio, que já costuma ser grande por se tratar de um hospital, foi se tornando ensurdecedor e o ar pesado. Comecei a me sentir estranha e foi então que vi uma pessoa parada na penumbra. Era um homem muito alto e magro. Ele vestia uma camisa azul social, fechada até em cima, no colarinho, e a calça era marrom. Ele era tão magro que a camisa no ombro dele parecia estar em um cabide. E de repente, ele começou a vir em minha direção, tentando falar comigo. Tipo assim. E com os braços estendidos na minha direção. Quando ele saiu da penumbra, pude ver melhor e notei que ele tinha algodão na boca e no nariz. Comecei a dar passos rápidos, de costas mesmo, e antes de me virar e sair realmente correndo, vi que estava escrito necrotério naquele lugar de onde o tal homem saiu. Corri muito e entrei no quarto onde minha irmã estava. Meu coração estava disparado, tremendo, e segundo ela, eu estava muito pálida. Minha vida após o jogo do copo. Quando eu tinha 15 anos, atualmente tenho 55, eu e mais 2 amigas fizemos o jogo do copo, que vocês devem conhecer. Aquele jogo que as pessoas colocam as letras do alfabeto em círculo, escritas em pedacinhos de papéis. No centro desse círculo colocam um copo virado de boca para baixo, chamam por um espírito, geralmente de alguém conhecido, e fazem perguntas.
O copo vai se movendo pelas letras do alfabeto e escrevendo as respostas. Começamos chamando pelo espírito do avô de uma das minhas amigas, que inclusive conhecemos muito, pois éramos vizinhos desde que nascemos. Tudo transcorreu bem, normal até ali, porque a partir daquele dia eu fiquei extremamente perturbada. Nos primeiros dias, 2 dias depois, eu até que conseguia dormir, mas acordava várias vezes à noite com pesadelos horríveis, sempre envolvendo escuro, cemitério e coisas do tipo. Teve uma dessas noites que eu dormia e acordava com um colchão se levantando nas minhas costas, como se tivesse alguém embaixo da cama empurrando. E isso não era sonho, pois eu abria os olhos e continuava, e dormia e acordava de novo do mesmo jeito. Numa dessas noites, eu fui ao banheiro e a pia do lavatório ficava do lado de fora. Eu estava lá dentro e ouvi alguém abrindo a torneira, que até rangia, pois a casa era velha e era daquelas torneiras antigas. Daí eu falei: "Mãe? Mãe?" E ninguém respondeu. Abri a porta rápido e não tinha ninguém. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava dormindo na mesma posição. Na manhã seguinte, perguntei se ela havia se levantado enquanto eu estava no banheiro. E ela disse que nem acordou, que dormiu a noite toda. Bom, o que aconteceu daí para frente foi que eu já não dormia mais. Eu só cochilava. Não tinha apetite, não conseguia me concentrar nos estudos, vivia com uma sensação que até hoje eu não sei explicar. Comecei a fazer uns desenhos estranhos de madrugada e eu chorava sem motivo. Até que eu parei de sair, eu não queria mais ir para a escola e minha mãe questionando sobre o que estava acontecendo. Um dia eu cheguei para ela chorando e falei que eu não aguentava mais, que estava perturbada e que eu suspeitava do motivo. Contei a ela sobre o jogo do copo. Minha mãe não era católica praticante, mas não gostava desses assuntos de espíritos. Levei uma enorme de uma bronca, com razão, é claro. E ela chamou uma das minhas irmãs, que já era casada, para me levar a um terreiro de Umbanda, onde a minha irmã já tinha ido algumas vezes para receber um passe. Chegando lá, foi constatado que eu estava mesmo como espírito. E o espírito que estava comigo não era um espírito obsessor, do mal, ou as coisas teriam sido muito piores. Na verdade, eu estava com um espírito perdido, que não tinha aceitado o desencarne e estava vagando. Pois é, eu não sabia disso naquela época, do perigo de fazer essas coisas como o jogo do copo. E eu conheço muitas outras histórias que aconteceram com vizinhos e amigos que fizeram também o jogo e coisas horríveis aconteceram depois. Esses relatos foram enviados pela Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. A Josiane, que já é sócia aqui do podcast, já enviou várias histórias e tem mais histórias no e-mail que eu vou contar no próximo episódio. Muito obrigada, Josiane. Terror na minha casa, parte 1. Eu vou ler para vocês agora um relato que eu recebi do Jefferson. Ele enviou para mim lá no Telegram e a história é muito longa porque aconteceu entre os anos de 1999 e 2005. Então ele contou uma parte do que aconteceu com ele e ele vai escrever mais, vai contar mais detalhes do que aconteceu durante esse tempo. O que vou relatar aconteceu entre os anos de 1999 e 2005. Tudo começou quando eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. Morávamos numa casa com apenas um cômodo e éramos 6 pessoas, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos. Na casa tinha uma porta única e ela era fechada com corrente. Ao lado dela havia uma janela grande que dava de frente para o quintal. Abaixo da janela havia uma parede larga e à direita da janela um fogão. De frente para a porta ficava a nossa cama. Certo dia, eu acordei antes de todo mundo e vi 3 sombras na janela. E estavam conversando. Falavam que iriam me matar, falavam meu nome. E, em um momento, a cabeça das 3 se voltaram, sentindo a cama onde eu estava. Eu gelei na hora e acordei todo mundo chorando. A minha mãe acordou, perguntou o que tinha acontecido e eu contei. E ela não acreditou, muito menos meu pai. Umas semanas se passaram e as coisas pioraram. Eu saí de casa numa tarde e quando eu fui até o quintal, eu vi um velho de costas olhando para o céu, no meio do quintal. Na hora eu pensei que fosse meu avô. Era um velho negro, alto, de cabelos grisalhos.
Então eu chamei e ele ignorou. Eu fui andando em direção a ele e mais uma vez eu chamei e novamente ele não respondeu. Quanto mais eu andava até ele, mais longe eu ficava. Aí, quando parecia que eu ia chegar perto dele, eu ouvi uma batida muito forte no portão de casa. Eu olhei no sentido do portão e não tinha nada. Quando voltei os olhos para o velho, ele estava muito longe de mim, em outra parte do quintal, num pátio que tinha por lá, de costas para mim e olhando para o céu. E eu desisti de ir atrás dele por causa do medo que eu estava sentindo. Eu fui voltando para casa e o velho ficou lá. E eu não conseguia ver o rosto dele, apenas ele olhando para o céu. Eu fui para dentro de casa e quando entrei, olhei pela janela e o vi de novo, no meio do quintal. Eu me tranquei e não saí de lá até o meu pai chegar. Até aí, as coisas até que estavam tranquilas. Aí um dia estávamos todos em casa e a luz acabou e decidimos dormir mais cedo. Até que, em um dado momento, meu pai se levantou, meio que de quatro, se erguendo sobre os braços como se fosse um gorila, e começou a fazer uns sons estranhos, grunhindo e urrando. Ele não estava com os olhos abertos, estava estranho. De repente ele começou a falar alguma coisa estranha, e eu comecei a chorar, implorando para ele parar com aquilo, mas não adiantava. Aí a minha mãe acordou e viu a cena. Nos puxou para perto dela e começou a falar com meu pai, e nada disso adiantava. Aí ela começou a orar. E foi aí que ele foi baixando a posição, diminuindo a postura e se deitou. Minha mãe ainda estava com a gente embaixo dos braços e chamou meu pai. E foi aí que ele acordou e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que não se lembrava de nada do que aconteceu. E a situação foi piorando. Eu via coisas, ouvia vozes, sentia a presença. Tudo isso ao longo de um mês, mais ou menos. Quando eu achei que não poderia piorar, eu tive a minha primeira experiência com manifestação demoníaca. Eu estava na cama e estava começando a amanhecer, e eu sempre acordava antes de todo mundo, mesmo sem motivo. Aí eu olhei pela janela, e de frente a ela tinha um muro muito alto que dividia o nosso quintal com o do vizinho. No meio dele tinha uma coluna mal acabada que dava no meio do muro. Foi quando eu vi um gato, vindo como se fosse do portão, indo em direção ao meio do muro. E quando ele chegou lá, eu tô chorando arrepiado só de lembrar. Quando ele passou por essa coluna mal acabada, sua cabeça se transformou numa cabeça humana com chifres. Conforme o corpo ia passando, ele ia se transformando. No final, quando o rabo passou, ele já estava completamente transformado no demônio. Ele desceu o muro calmamente e veio andando em direção à porta. Ele foi chegando e eu congelando vendo aquilo. Ele continuou andando até que chegou perto da janela. E eu vi a cara dele. Era magro, os olhos amarelados, um sorriso perturbador e os chifres negros. O sorriso era o mais assustador. Ele mandava eu abrir a porta e eu vi a corrente se mexer. Eu senti um medo tão grande que eu fiz xixi na roupa e eu só tinha 7 anos. Eu não me mexia e nem fazia nada. E a voz daquilo era aguda e grave, como se 2 ou 3 vozes falassem ao mesmo tempo. E repetia: Abre a porta pra mim. Eu só quero te matar. Abre a porta. Abre a porta. A risada vinha no final e eu estava morrendo de medo. Aí eu finalmente gritei e chorei e caí no chão. A minha mãe se levantou e perguntou o que tinha acontecido. E eu contei, mas novamente ela não acreditou. E disse que era apenas um pesadelo. Meu pai acordou e ficou chateado comigo por eu ter feito xixi na roupa. Ele não gostava de ouvir nada a respeito do sobrenatural em casa porque ele tinha medo. Ao longo desse ano, mais coisas aconteceram. E isso influenciou minha vida por muito tempo. Eu acho que até hoje. Tudo isso que eu contei aqui aconteceu entre os anos de 99 e 2000. E isso é só uma parte da história dessas coisas sobrenaturais que aconteceram comigo. E que ainda vem acontecendo. E essa é uma parte do relato do Jefferson. Ele disse que aconteceram muitas e muitas coisas além disso aqui que ele relatou. E Jefferson, nos próximos que você for contar, eu gostaria de saber que você explicasse se você tem noção do que causou tudo isso, se você procurou ajuda, onde que aconteceu, né? A história da casa. O problema era com a casa? Era com você? Se você ainda mora nesse mesmo lugar? Se quando você mudou as coisas pararam? Se você puder detalhar mais essas coisas, né? Porque muitas pessoas passam por isso, que é bom entrar nesses detalhes para a gente tentar fazer uma relação com as outras histórias, né?
Então, quando você for escrever, se puder dar mais detalhes a respeito dessas dúvidas. Então é isso, muito obrigada. Traumática previsão. Sempre fui de prever alguma coisa, sabe? Mas de todas as minhas previsões, a mais traumática foi a da morte do meu namorado. Eu amava tanto, mas tanto esse namorado. Eu não sei explicar, mas dentro de mim eu sabia que não íamos dar certo. Eu não sei se as pessoas têm disso, mas eu costumo visualizar caminhos, estradas literais e ver onde a pessoa está nessa estrada. E eu não o via. Eu pensava assim: engraçado, a gente se ama, a gente se gosta, mas sinto que não daremos certo. Mas como? Ele não vai terminar comigo e nem eu com ele. Mas não vamos ficar juntos. Não sei como, mas vamos nos separar. Eu via um caminho e não via nele. E via uma névoa de dor. Enfim, passávamos o fim de semana juntos, sempre bons. Ele usava muito o celular na rua. E um belo dia de domingo, estávamos indo para minha casa e ele estava jogando no celular. E eu disse assim: amor, dá um descanso nesse celular, principalmente na rua. Tome cuidado. E ele respondeu: amor, quem tem medo morre primeiro. Assim que ele disse isso, eu pensei: é, amor, pois no primeiro assalto você vai levar um tiro e você vai morrer. Você vai morrer sem nem reagir. Bom, após um mês eu estava no ônibus tranquila e senti um aperto no peito, uma agonia, um sentimento de perda. Na hora lembrei do meu pai e pensei que ele pudesse estar em perigo. Nessa época ele era divorciado da minha mãe, por isso não morava mais em casa. Mais dias se passaram. Numa quinta-feira mandei mensagem para o meu namorado e ele não respondeu. Mandei depois um te amo, fica com Deus. Nada de resposta. Imaginei que ele poderia estar na academia, como era de costume. À 1h da manhã, o irmão do meu namorado me ligou perguntando se eu havia me encontrado com ele naquele dia, pois quando ligava no celular do irmão, uma delegada atendia e pedia que alguma pessoa da família fosse até a delegacia. Foi aí que descobri que meu namorado havia falecido, com um tiro, numa tentativa de assalto. O ladrão tentou roubar seu celular. Depois disso, passei a ter medo e tomar cuidado até com o que penso, pois foi só ladeira abaixo. Tenho até medo de sentir, por conta da minha sensibilidade. Eu não sei trabalhar isso ainda. Esse relato foi enviado pela Sofia de São Paulo. E Sofia, não se sinta culpada, pois não foi seu pensamento que causou tudo isso. Você apenas tem esse dom de prever. Até eu, que acredito não ter sensibilidade alguma, já aconteceu de pensar algo assim nada a ver e aquilo aconteceu. É tipo um sexto sentido. Já que isso não te faz bem, procure ajuda espiritual para tentar adormecer esse seu lado. Eu não sei se é possível ou até mesmo ajuda para aprimorar esse dom, né? Mas não se sinta culpada, tá bom? E obrigada por compartilhar sua história com a gente. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!